Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos então nos preparar para mais uma aula de praticando, no qual nós vamos aí exercitar aquilo que estudamos na nossa última aula de língua portuguesa. Então vamos rever qual vai ser esse conteúdo? Olhem aí, então vamos praticar o verbo em seus tempos, correto? Presente, pretérito e futuro. Então, nós vamos ter 4 questões sobre esse conteúdo e, conforme o andamento de nossa aula, nós vamos comentando e interagindo lá no nosso chat, tá bom? Vamos às questões. Muito bem, então a primeira questão tem um breve texto que vocês irão ler e sobre ele responder aí a proposição. Lembrando que estamos falando aí dos tempos verbais, ok? Então, bom trabalho e até daqui a pouco. Então, gente, agora vamos observar qual era a adequada questão a ser marcada na primeira questão. Nós tínhamos um texto base, que era o leão e o ratinho, correto? E a partir desse texto, deveríamos, então, observar
qual o tempo verbal que predominava aí nessa situação, nessa pequena narração. Então, vamos retomar e observar o seguinte, olhem aí. O texto tinha aí, né? Por exemplo, vamos destacar algumas dessas formas verbais. Era uma vez um enorme leão feroz que foi acordado por um ratinho minúsculo que passou correndo por cima de seu rosto. Com um belo salto, o leão alcançou. Seguindo adiante, a gente tem mais um pouquinho do texto, não é? Em que a gente observa que o ratinho até conversa, e nessa conversa com o leão, esses verbos estão no presente. Não me mate, né? Poupe minha vida, tenho certeza. Aqui a gente tem presente, porém, quando a gente volta para o trecho narrado, a gente vai e começa novamente a encontrar outro tempo verbal, que é o passado. Achou, tão engraçado, né? E assim por diante. Então, olha só, a gente viu que era, foi, passou, alcançou, achou e assim por diante. A gente vê que, embora tenhamos o tempo presente, é o tempo do pretérito, né? Do passado que predomina. Então, vou marcar a alternativa B, que é passado, que conforme demonstra para nós aí o nosso gabarito. Tá bom, gente? Só avançando o nosso comentário, a gente vai observar que, de fato, né, a gente tem aí a alternativa B sendo a correta a ser marcada, porque o tempo verbal do pretérito é o que predomina, embora tenhamos outras, tá bom? Quem participou conosco estava com o olho bem treinado, a leitura bem apurada e conseguiu perceber, de fato, sim, esse tempo passado predominando. Beleza, gente? Então vamos para a próxima questão? Vamos continuar exercitando. Agora temos um poema e sobre esse poema, posteriormente, vem a questão. Bom trabalho, a gente volta daqui a pouco.
Ok, então retornamos para comentar a segunda questão. E aí a gente tinha um poema do Mário Quintana que era a base, alguns verbos em destaque para que vocês pudessem então comentar para nós e responder qual é o tempo desses verbos em destaque. Então aqui no nosso chat, nós estamos tendo aqui que vocês estão respondendo para nós o seguinte: o Eric e a Kélbia responderam letra D. Assim como a gente vai ver o Samuel, a Ana Raquel também respondendo para nós a alternativa D. Mas o Cauã disse para nós que é letra C. Então, estamos vendo aí que vocês estão se dividindo entre D e C. Será então que é isso mesmo? D ou C? Vamos à leitura do texto e posteriormente o nosso comentário, né? Olhem aí, chegou mais uma questão, uma resposta. A Lindsay também responde que é letra D. Então, o C foi citado, mas a letra D é que está predominando aqui nas respostas de vocês, tá bom? Então, vamos observar isso aí. Olhem aí o poema, vamos recuperar agora. Coloca no ar, por favor. Olhem aí, então, os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam. Olhem aí. Vocês disseram para mim que predominantemente aí é letra D ou C. Letra D e C dizem para nós que isso seria pretérito, ou seja, passado. Mas olhem só, chegam, pousam. Isso, gente, é tempo presente. Para ser passado, teria que ser chegaram, pousaram. Entenderam? Seguindo adiante, notem que a gente está falando dos verbos que estão destacados, tá bom? Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um alçapão. Para isso ser passado, teria que ser fecharam ou, lá na frente, alçaram. Mais adiante a leitura, eles não têm pouso nem porto, alimentam-se. Para ser passado, teria que ser alimentaram-se, tá bom? Um instante em cada um par de mãos e partem. Para ser passado, teria que ser partiram. E por fim, e olhas, então essas tuas mãos vazias. E aqui o olhas também é tempo presente. Então eu sei que essa predominância dessas terminações assim, dessa forma, talvez tenha conduzido vocês a acharem que isso é tempo passado, gente, mas não. Isso é tempo presente, tá bom? É presente da terceira pessoa do plural. Eles alçam, eles alimentam-se, eles partem, tá bom, gente? Então, a resposta para essa questão seria a letra A, presente do indicativo, tá bom? Que é o que está justamente aqui no nosso comentário. Letra A, presente do indicativo, nosso gabarito, e o comentário é o que diz. A alternativa correta é a letra A. Todos os verbos destacados do poema estão conjugados no presente do indicativo. Presente indica o momento que fala, e indicativo, gente, é o modo verbal que indica as ações, as situações verbais que acontecem com certeza, tá bom, gente? Então, é letra A, presente do indicativo, correto? Então, agora vamos avançar e vamos à próxima questão, em que vocês têm 3 afirmativas e, mais uma vez, irão avaliar a questão do tempo verbal, tá bom, gente? Bom trabalho, nós voltamos daqui a pouco.
Muito bem, então retornamos para a nossa questão de número 3. Vamos ver o que vocês responderam para nós. Lembrando que agora não era no texto, nós tínhamos 3 afirmativas aí, 3 frases e o verbo em destaque para identificarmos aí a questão do tempo, do modo e assim por diante, beleza? Então, olhem aí, vocês responderam aqui para mim, né, aqui para nós, na nossa comunidade aqui do nosso chat. A questão 3 para o Cauã, alternativa D. Assim como o Luiz Carlos também respondeu letra D. Maria Rita, Lindsay, obrigada pela participação de vocês, também respondendo letra D. O Cauã, responde letra A. Primeiro ele respondeu D, depois letra A. Então o Cauã mandou para nós 2 respostas, hein? Eric, também letra D. Thaís, também letra D. Então vocês estão aqui predominando para nós na letra D. Então, vamos ver agora nosso comentário e ver se é isso mesmo, se é a alternativa D. Então, vamos lá. Vamos rever aí as questões que vocês trouxeram. Primeiro, vamos ao nosso comentário aqui. Já está o gabarito aí na tela, mas vamos aqui voltar um pouquinho. Olhem aí. Então, a primeira diz o seguinte: Sael, compre uma barraca de camping. A segunda diz o seguinte: use um agasalho, pois está frio lá fora. E a terceira disse: beba um café quentinho, amor. Notem que nas 3 alternativas, nas 3 frases, perdão, nós temos aí verbos que indicam para nós ou uma ordem, ou um pedido, ou ainda um aconselhamento, mas que conduzem a pessoa com quem estamos falando a praticar uma ação, seja no tom da ordem, seja no tom do pedido ou do aconselhamento. Então, sempre que a gente tem essas situações de ordem, pedido ou aconselhamento, a gente tem aquilo que a gente chama de tempo, aliás, do modo do imperativo. O imperativo é usado para isso. Então, obviamente, para diferenciar uma ordem de um pedido, dependendo do contexto. Isso é fato. Mas o tempo verbal é o tempo do imperativo. E o imperativo tem duas formas. Ou ele é o negativo, ou ele é o afirmativo, né? O negativo é quando a gente vai com essa ordem, pedido, aconselhamento, que vai numa negação, que utiliza ali um não, um nunca e assim por diante. E o afirmativo é quando é essa ordem, esse pedido, esse conselho, que é no intuito de pedir que você faça, né? Então, é uma afirmação em forma de imperativo, tá bom? Então, dito isso, como resposta, vocês estavam muito certos, né? A gente tem essas 3 formas verbais aí no imperativo afirmativo, porque nas 3 situações que nós tínhamos aqui, nenhuma nós vimos um não aparecendo aqui. É sempre uma ordem, pedido ou aconselhamento com o intuito de pedir que se faça algo e não que não se faça. Então, nosso gabarito, alternativa D, muito bem, imperativo afirmativo, e o nosso comentário diz exatamente isso, né? Que o imperativo tem essas 2 formas, do afirmativo e do negativo, e no caso aqui da nossa atividade, o que acontece é o imperativo afirmativo, alternativa D, como vocês bem disseram, ó. Parabéns para vocês que participaram conosco no chat. Então, agora vamos à nossa última questão dessa nossa atividade de hoje, olhem aí. Mais uma vez, nós temos afirmações, frases, são 3, para serem analisadas por vocês. Daqui a pouco a gente retorna para comentar esses tempos verbais aí, tá bom? Até mais!
Muito bem, então retornamos para esse nosso último comentário aqui, desta última questão deste nosso exercitando de hoje, né? Desse nosso praticando de hoje. Então, aqui no nosso chat, nós tivemos aqui a participação da Maria Rita. A Maria Rita disse para nós que a questão 4 é letra D. Já a Maria Vitória disse, aliás, é Marina Vitória, me perdoe, disse para nós que é letra C. Então, já temos aí duas respostas diferentes na quarta questão. E aí, Eric Almeida, Samuel Silva também estão concordando com a Marina Vitória, respondendo letra C. Então, a gente vê aí que Ana Clara também acha que é letra D. Então, a gente está vendo uma divisão de vocês entre letra D e C. Kélbia respondeu letra C também. Então, vamos observar o que a gente tem aí para ver se é letra C ou D, já que é o que vocês estão achando para nós. Olhem só. Então, considerando as formas verbais destacadas nas 3 frases abaixo, a opção com a correta classificação de tempos e modos é, então, tempos e modos, tá bom? Letra A, ou melhor, primeira frase, diz o seguinte: não jogue lixo aqui. Isso é uma frase, né? É o imperativo. A gente já sabe que essa frase é com a ordem, né? Esta ordem, então, é imperativo. Porém, a gente tem aqui este não, correto? Então, esse imperativo aqui é o imperativo negativo. Então, a gente já tem a primeira resposta aí, né? Da primeira frase é imperativo negativo. Segunda frase. Talvez eu conclua este documento até às 18. Essa palavrinha aqui, talvez, já nos coloca no modo da dúvida. E aí a gente tem aqui, talvez eu conclua. Esta dúvida coloca para nós o quê? Coloca para nós a questão da dúvida. E a dúvida é o modo subjuntivo, né? Então, nesse processo de dúvida, eu tenho aí a questão de terminar, é o tempo do presente, né? Talvez eu consiga concluir. Então, a gente tem esse tempo presente mais uma ação que talvez aconteça, talvez não. Então, isso é subjuntivo. Então, é presente subjuntivo. Então, imperativo negativo, presente do subjuntivo. E para finalizar, a gente tem valide este documento, por favor, Gabi. Então, a gente tem aqui um pedido. A gente sabe que é pedido por causa do por favor que está aqui, né? Não é uma ordem, é diferente do primeiro. Mas ambos são imperativo. E aí, só que nesse caso aqui da terceira, a gente não tem o não, o nunca. Então, é um imperativo, mas é afirmativo. Então, considerando essa ordem que a gente acabou de observar, a gente tem essa resposta na alternativa C. Olhem aqui. Imperativo negativo, presente do subjuntivo e imperativo afirmativo, que é exatamente o que diz o nosso gabarito. Olhem aí. Gabarito letra C. Tá bom, gente? Então é isso, a gente finaliza essa atividade aqui em que nós estivemos praticando o conteúdo da nossa última aula e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.